E que culto é esse? Que atmosfera é essa que nós estamos aqui? Eu me sinto extremamente privilegiado de poder estar participando do culto e recebendo. Eu creio que se a gente encerrasse o culto aqui, nós já sairíamos daqui abençoados e transbordando no amor, na graça que o Senhor nos presenteia essa noite. Mas eu creio que há ainda uma porção do Senhor para nós ainda. Amém? Creio que há uma palavra vinda dos céus para você, para a sua família. E eu creio que a gente não vai sair daqui da mesma forma pela qual a gente chegou. Amém? Que louvor, que irmã abençoada, Carol. Carol, vem cá, vamos cantar mais uma música aqui? Pode, pastor? Vem cá, para com esse lanche seu aí. Ela está lanchando, gente. É sério, é lógico. Pega o microfone aqui, eu vou cantar com você. Vai. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? O que nós vamos cantar, Carol? Vamos lá. Digno de tudo. Você começa e eu te acompanho, só para a gente não errar o tom. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Essa atmosfera vai continuar de adoração, amém? Glória a Deus. Tu és digno de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos lá, igreja. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, e dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti. Tu és digno de tudo. Vamos lá, igreja. Cante para Deus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Para acabar, mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, irmã. Pode sentar. Depois eu vou passar meu contato, viu? Precisar de um beck aí, a gente organiza a agenda. Glória a Deus. Meu irmão, se você puder abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou acompanhar aqui à frente, acho que vamos colocar. Quero falar com vocês aqui brevemente sobre um personagem que, através dele e através da família dele, o mundo inteiro foi impactado
E hoje, eu e você somos frutos desse impacto. Nós vamos falar de família. Então preste muita atenção, porque este assunto, ele continua atual para mim e para você. E tem revelação do Senhor para você nessa noite. Gênesis capítulo 11, melhor dizendo. Nós vamos ler no versículo 31, 32, e depois Gênesis 12, logo em seguida, os versículos 1, 2 e 3. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para onde que eles estavam indo, gente? Para a terra de Canaã. Ponto e vírgula. Onde tem uma ponto e vírgula na Bíblia, meus irmãos? Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. No capítulo seguinte, Gênesis 12, começa assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vamos repetir comigo? Se tu uma bênção. Continuando. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto está contando para nós a caminhada desse homem chamado Abrão. Ele morava com seus pais e ele era de uma região chamada Ur dos Caldeus. Então o seu pai, ele então resolve mudar dali, e o destino era Canaã. Mas se vocês observarem o que a gente leu aqui, é que eles não chegaram até Canaã. Eles pararam no meio do caminho, uma cidade chamada Arã. Deixa eu te explicar o contexto. Esse homem Tera tinha 3 filhos. Dentre eles um era Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Arã. E esse irmão de Abraão morre. E diz a palavra de Deus que o seu pai Tera fica muito desgostoso, fica muito chateado com a morte desse menino. E então, no caminho para Canaã, ele resolve parar em uma cidade que, por coincidência, tinha o nome do filho que morreu, chamada Arã. Arã hoje fica na região onde é situada a Turquia, e era uma região muito próspera, tinha muita água, era propício para a pecuária, propício para a agricultura, era um local muito fértil, onde Tera e a sua família decidiu então ficar ali por simples 15 anos. Então, com uma idade já bastante avançada, como a gente viu, esse homem morre. Quando Tera morre, é que entra este cenário do contexto que nós estamos aí muito habituados em ler e meditar. Quando Deus chega já para Abraão com seu pai morto e fala: Abraão, chegou a hora, sai da sua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Não foi fácil para Abraão, porque ele já estava ali estabelecido. O seu pai Tera era um homem de posses, era um homem que já tinha um patrimônio estabelecido, já tinha muitas terras, muitos animais, muitos serviçais, muitos funcionários. E Abraão então, ele resolve obedecer
a voz do Senhor, e ele abdica de tudo aquilo que ele tinha. Tinha ali uma herança para herdar, para tomar posse, para conquistar ali, para seguir a sua vida. Mas o interessante, meus irmãos, se você for parar para pensar comigo, por que Deus escolheu Abraão para chegar ao ponto de dar para ele ali uma promessa que a partir dele ele seria um pai de grandes nações? O que será que Abraão tinha que chamou a atenção de Deus? E certamente o que chamou a atenção de Deus em Abraão é porque ele tinha um coração aberto para ouvir a voz de Deus e para ouvir aquilo que Deus tinha para falar no coração dele. Deixa eu te contar uma coisa. Abraão tinha tudo para ficar naquela terra, mas ele optou em obedecer o Senhor. E quando nós optamos em obedecer ao Senhor, as coisas, como foi falado aqui minutos atrás no momento da oferta, ouvir e não praticar não faz muito sentido. Quando Deus nos desafia a ofertar, a semente no saco ela não produz nada, mas a semente, quando ela é colocada na terra, o ato de você obedecer e entregar ali para o momento certo para Deus começar a agir, é que faz toda a diferença. E Abraão entendeu isto. E Abraão entendeu que não era só para ele, era para a família dele também. E essa história continua com Abraão seguindo, buscando a promessa que ele tinha. Meus irmãos, esta história logo no início ela fala muito para nós nos dias de hoje. Porque se você não sabe, lá em Gálatas há uma promessa registrada para o povo de Deus, do qual a minha família e a sua família faz parte, de que nós herdaríamos todas as promessas que foram deixadas para Abraão. Eu e você somos descendência de Abraão. E por causa desta promessa, a gente sabe que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se há uma promessa, ela pode se cumprir e ela vai se cumprir. Só que, às vezes, Deus está esperando para nos entregar a promessa, mas a gente não chega no destino certo. Por alguma razão, por alguma conveniência ao longo de nossas vidas, a gente resolve parar no meio do caminho. Tera tinha a promessa de chegar em Canaã, tinha a ordem de Deus para chegar em Canaã, mas ele não chegou, ele não conheceu a terra prometida. Por quê? Porque ele parou no caminho. E essa promessa ela foi postergada para o seu filho Abraão. E eu quero te dizer aqui, pai, mãe, famílias aqui presentes, nós precisamos continuar. Às vezes nós podemos estar parados, às vezes nós estamos no caminho, nós sabemos para onde temos que ir, mas no meio do caminho a gente para. Para por vários motivos. Para porque acomodou, para porque às vezes as circunstâncias exigiram que nós parássemos, para porque a gente erra o caminho. E quando isso acontece, a gente precisa se reconectar com o Criador, buscar a rota correta e seguir no caminho que Deus espera de nós. Meus irmãos, o poder de Deus, escute, há uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. O poder de Deus, meus irmãos, ele não se opera na passividade. E Deus está falando com gente aqui nessa noite. O poder de Deus, ele não se opera na passividade. Se você for estudar, se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver que todos os homens que Deus entregou uma missão, Deus exigiu desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, uma coisa chamada atitude. Josué, Deus chega para Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso,
se posicione e faça aquilo que eu estou determinando que seja feito. Moisés se acovardou, porque tinha dificuldade na fala. Tantos e tantos homens, meus irmãos, que Deus exigiu uma grande missão, e todos esses homens, Deus exigiu deles a atitude, e conosco não é diferente. Muitas vezes a gente fica esperando a promessa chegar, mas vamos fazer aqui um confessionário. Será que a gente está se posicionando em atitude, em um comportamento contra a passividade, para permitir que a bênção, que as promessas de Deus cheguem para nós? Certa vez Jesus curou um paralítico, e ele chega para aquele homem e fala o seguinte: olha, agora que você está curado, você não vai ficar aqui mais da forma como você estava. Você vai agir, você vai levantar, você vai pegar o leito que você ficou deitado nele durante anos, você vai andar e você vai seguir a tua vida. Por quê? Porque a passividade, ela não combina com o caminho da promessa. E eu creio que essa palavra Deus separou para mim e para você, para as nossas famílias, para nos mostrar o caminho da atividade que busca ali o reino de Deus. Meu irmão, tem promessa para a sua vida, tem promessa para a sua casa, tem promessa de prosperidade para a sua casa. Nós somos chamados, nós somos criados para herdar o melhor dessa terra, mas a gente precisa se posicionar. E o interessante é que quando a gente olha a vida de Abraão, não foi fácil para Abraão, pastor Eduardo, deixar o conforto que ele tinha em Harã, as propriedades, tudo aqui funcionando. Lá em Gênesis capítulo 18 vai dizer, Flávio, que Abraão tinha 300 funcionários. Sabe quem ele levou com ele? A mulher e um sobrinho. Vamos embora. Largou tudo para trás. Largou propriedade, largou herança, largou tudo que ele tinha. Isso não deve ter sido fácil, porque quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, isso às vezes exige de nós uma coisa chamada renúncia. E é um grande problema que nós vivemos hoje, porque a gente quer viver o melhor de Deus, mas a gente não está disposto a entregar o nosso melhor para Deus, para depois Ele fazer o melhor dele em nós. E quando a gente não entrega o nosso melhor, a gente fica na mesmice, e fica atribuindo aos céus uma responsabilidade que não tem nada a ver com os céus, tem a ver com a nossa conduta e a nossa forma de decisão. Para Abraão não foi diferente. E o que Abraão fez, ele fez com a família dele. Meus irmãos, quando Abraão então ele segue o caminho, lá em Gênesis, 2 capítulos adiante, ali em Gênesis capítulo 13, ele já tinha 99 anos de idade. E ele então se estabelece em um lugar, a palavra de Deus vai dizer que é numa região chamada Carvalhais de Mangue. E ele está lá, na hora mais difícil do dia, na hora de maior calor. No deserto, região ali, no Oriente Médio, a gente sabe que faz muito calor. E a Bíblia dá esse destaque, que era a hora mais difícil, a hora de um calor mais intenso. Um homem de 99 anos, pastor Natal, num lugar daquele. E ele está lá na porta da sua tenda. A sua mulher Sarai está dentro da tenda, ele com poucos funcionários ali. E diz a Bíblia que aparecem 3 homens, os quais Abraão identifica que era Deus, o próprio Deus, o Senhor, e mais 2 anjos. E esses homens, essas 3 pessoas se aproximam de Abraão, e Abraão imediatamente identifica que ele estava ali na presença do Eterno, na presença do Criador. E diz a palavra de Deus que ele, sem pestanejar, sem titubear, ele se prostra na presença de Deus.
na presença daqueles 3 homens, e ele convida aqueles homens para chegar próximo a ele, faz aquela hospitalidade, vai até o curral pessoalmente, escolhe um bom novilho, chama a sua mulher, fala para ela: Sarai, prepara aí pão, prepara a coalhada, prepara o leite, e convida Deus para estar ali na tenda com ele. O interessante, meus irmãos, e aí eu falo agora para os homens, é que Abraão chamou a responsabilidade da casa dele, de receber Deus ali, para ele mesmo. Abraão tinha 300 homens já naquela altura, porque ele foi andando e foi conquistando, e ele foi adquirindo pessoas para trabalhar para ele, ele já tinha novos 300 pessoas. Ele poderia muito bem chamar um criado, um serviçal, e falar o seguinte: olha, vamos preparar um banquete aqui, porque Deus está presente. Mas ele pessoalmente, ele se prostra, ele toma a iniciativa de preparar ali toda a recepção, e ele roga, ele implora, ele humilha-se na presença de Deus e pede: Senhor, uma coisa eu te peço, não se afaste da minha presença, não se afaste de perto de mim. Meus irmãos, olha para cá, a atitude desse homem que está aqui na minha frente, você que é pai de família, a atitude sua na sua casa, quando você convida Deus para estar presente nela, tem o poder de abrir as janelas dos céus e provocar uma ação dos céus aqui na terra, de modo a antecipar a chegada das promessas para sua casa. Se você for estudar a palavra de Deus lá em Gênesis 13, você vai ver que, depois desta atitude de Abraão, de chamar Deus para dentro da tenda, depois da atitude dele de honrar Deus com o que ele tinha de melhor, Deus começa a conversar com ele e fala o seguinte: Abraão, tem uma promessa para você. E um dos outros 2 homens, que a Bíblia vai dizer que são 2 anjos, um dos anjos chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, é certo que daqui a 1 ano eu voltarei aqui para a gente comemorar a consolidação da promessa, que seria a chegada do Isaac. Sabe onde é que a mulher de Abraão estava? A Bíblia fala que ela estava atrás da tenda, ouvindo com rabo de olho o que Abraão estava conversando com Deus e os 2 anjos. Deus chega para Abraão e fala: onde está a tua mulher? E Abraão fala para Deus: está lá dentro da tenda. Então chame ela aqui. Sarai vai à presença de Deus e dos anjos, e Deus pergunta para ela: por que você estava zombando? Por que você estava rindo do que nós estávamos conversando? Sarai, com um tom de ironia, sem entender que estava conversando com Deus, fala para Deus assim: não, eu não estava zombando, nem eu sei do que vocês estavam falando. Mas Deus volta e retruca aquela mulher e fala: é certo que você sabe, porque você entendeu agora quem sou eu, e o que nós falamos aqui com teu marido irá se cumprir. Meus irmãos, depois de 1 ano exatamente, a palavra de Deus vai dizer que desce um anjo na terra e comemora com Abraão e Sara a chegada de Isaac e do filho da promessa. Eu vim aqui nesta noite humildemente para te dizer, mas com muita autoridade, em o nome de Jesus, para dizer para você, família bendita aqui na terra: não prorrogue, não atrase as bênçãos que Deus tem para o teu lar. Convide Deus para estar dentro do seu lar. Ofereça, assim como Abraão fez, o melhor que tiver ao seu alcance, homem e mulher. Consagre as suas primícias a Deus e se prostre em adoração, que essa é a chave para abrir o tesouro dos céus aqui na terra.
Quando a gente olha em Gênesis capítulo 13, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que Deus então fala para Abraão assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre, mede a terra, essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar em carvalhais do Manre, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meus irmãos, quando Abraão está no caminho de uma terra que até então ele não conhecia, não sabia onde era, Deus chega para ele nesse mesmo lugar, nos carvalhais de Manre, e fala para ele o seguinte: olha para frente, está vendo aonde os teus olhos alcançarem, você vai medir esta terra. E olha que a medida de Deus, ela foi precisa. Abraão teve que medir a terra, tanto no comprimento quanto na largura. E Deus falou para ele: o tanto que você conseguir medir, essa será a terra que eu vou te dar. Isso nos traz uma grande lição. Isso nos mostra que nós, para alcançarmos e recebermos o melhor de Deus, a promessa de Deus, vai exigir de nós, além de atitude, uma palavrinha chamada esforço. Se Abraão não se esforçasse para medir a terra, tanto na largura quanto no comprimento, ele não receberia a herança presente que Deus tinha para ele. E essa palavra serve para nós nos dias de hoje. Às vezes a sua vida pode não estar rompendo, às vezes a sua vida, jovem, pode não estar ainda chegando aonde você quer que chegue, porque está faltando esforço, está faltando atitude, e Deus não trabalha, Deus não opera, as bênçãos do Senhor não chegam aonde não há esforço. Nós precisamos nos esforçar, e Deus está falando com gente aqui, que Ele está ampliando as tendas de muita gente, muitas pessoas, de muitas famílias aqui. Mas para que essas tendas sejam ampliadas, é necessário atitude, é necessário esforço, é necessário realmente uma ação do homem, uma ação das suas mãos, a fim de que os céus possam se agir, meus irmãos. Agora escute uma coisa importante. O texto diz que Abraão sai na direção da direção dele. Abraão tinha uma missão. A missão era seguir a ordem de Deus, que ele ia chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E eu te pergunto aqui nessa noite: você tem uma missão da parte de Deus? Você tem uma missão? Quem tem uma missão aqui da parte de Deus, levanta a mão. Fica com sua mão levantada. Agora, num ato de fé simbólico, coloca a sua outra mão no seu coração. E você vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que é para você mesmo responder. A missão que Deus te deu, você está no caminho dela? Ou em algum momento você parou com essa missão, porque circunstâncias estão te impedindo de seguir? Eu te perguntei, você levantou sua mão, você sabe da sua missão. E a pergunta é essa: você parou? Por que parou? Parou por quê? Pode abaixar sua mão. Lázaro já tinha ressuscitado, mas ele ainda estava atado. Ele não podia andar. Ele não podia ainda ir ao encontro. O milagre, pastor, já tinha acontecido, mas ele ainda estava atado. E ele precisava de uma atitude para ele poder seguir adiante. Será que às vezes a nossa vida não está assim também? A bênção já está autorizada, mas nós ainda estamos atados.
precisamos ainda de uma palavra de Deus para que a gente possa seguir. E a palavra de Deus para nós nessa noite, meu irmão, é atitude, é esforço, porque as tendas estão sendo alargadas nessa noite aqui. A promessa de Deus para a sua família, a promessa de Deus para as famílias próximas de você. Não pense em vocês, casais, 50 casais que estão chegando de Caldas, abençoados, com tanque abastecido, renovados. Não pensem que a jornada de vocês pare aqui. Há outros casais aqui que precisam receber um toque da bênção que vocês receberam neste final de semana. Amém? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. O que atrai o cumprimento da promessa é a presença de Deus. O que atrai o cumprimento da promessa para você, para sua família, é a presença de Deus. Então chame Deus para dentro da sua casa, e você vai ver que as portas dos céus, o céu vai descer, e a sua vida vai mudar, a vida da sua família vai prosperar e vai progredir. Mais um conselho que eu deixo para vocês aqui, olhando o que Abraão fez para chegar ao ponto de Deus dar a promessa para ele. O texto vai dizer em Gênesis 13 que Abraão também, ele agiu com rapidez, ele agiu com pressa, porque ele rapidamente, ele vai ao curral, ele pega o melhor novilho, manda preparar, rapidamente ele vai até a mulher, manda a mulher fazer pão, manda fazer coalhada, manda ele fazer queijo, rapidamente ele chega naqueles 3 homens, os convida, manda o serviçal pegar água, lavar os pés dele, e rapidamente ele prepara tudo o que estava ao alcance dele para a bênção chegar. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, que você só vai alcançar a sua missão, você só vai chegar com a sua família no seu destino final, se você estiver disposto ao serviço e com rapidez. Nós não temos tempo para aguardar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente resolve parar de procrastinar, os céus agem também de uma forma muito mais rápida em nossas vidas. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e o que mais? Servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos nos apressar a cumprir aquilo que Deus tem para nós, e a nos apressar também com alegria. Glória a Deus. Eu quero ler uma coisa aqui, muito séria, especialmente para os homens. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Serve para as mulheres, mas nós que somos os sacerdotes das nossas casas, dos nossos lares, tem uma coisa importante para nós aqui essa noite. Deixa eu ler para você, Hebreus, versículo 8 e 9. Se quiser colocar aí, é uma coisa importantíssima, que diz assim, Hebreus 11, 8 e 9, rapidinho. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Próximo. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mais um. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Obrigado. Meu irmão, você não notou nada de estranho nesse versículo aí, nessa passagem que nós lemos, não? No segundo versículo aí está falando que Abraão peregrinou em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Meu irmão, mas Abraão, ele não viveu com Isaque e Jacó. Como que a palavra de Deus diz que ele, buscando chegar na terra prometida, como que ele peregrinou com o seu filho e com o seu neto? Sabe o que a gente aprende com isso?
O escritor de Hebreus está falando que Abraão, ele, pela fé, ele fez tudo aquilo, sabendo que a sua descendência iria receber as promessas de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que a maldição alcança até a 3ª e 4ª geração, mas as bênçãos de Deus alcançam e chegam até a 1000ª geração. E eu vim aqui para te dizer uma coisa, que aquilo que hoje você, homem, sacerdote, plantar e semear na sua família, isto ecoará para as gerações que ainda virão descendentes de você. A decisão que você faz hoje, ela ecoará na vida dos seus filhos. A decisão que você toma hoje, de chamar a presença de Deus para dentro da sua casa, trará consequências na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos netos dos seus netos, até a 1000ª geração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para nós nos realinharmos, para nós nos reconectarmos com a nossa missão. E vocês, casais, do qual eu faço parte, vocês estão com a missão também de transbordar e de irradiar o que vocês receberam esse final de semana para as outras famílias. Amém? Isaías lá em capítulo 6, um momento difícil que o mundo estava passando, que a terra estava passando. Deus chega para Isaías e fala assim: Isaías, a quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar? Isaías naquele momento ele se acovarda e fala: ai Senhor, ai de mim que tem lábios impuros. E diz a palavra de Deus que enquanto o anjo não tocou nos lábios de Isaías, ele não chegou e respondeu para Deus: Senhor, eis-me aqui. Às vezes, Deus está chamando. Às vezes nós estamos esperando um toque do Senhor sobre nós, para nós recebermos a confirmação. E essa noite Deus marcou esse encontro para te falar que Deus nos espera, Deus espera de mim e de você uma atitude para prosseguir. Homem, às vezes o seu lar está precisando de você se posicionar em fé, em ação, e não simplesmente em reação, mas se posicionar com ousadia, com intrepidez. Que tal começar chamando Deus para dentro da sua casa? Que tal nós começarmos chamando Deus para habitar dentro da nossa casa? E a gente vai começar a ver que os céus vão começar a mudar, que o milagre vai chegar e as bênçãos vão chegar de forma sobrenatural. Amém? Eu estou terminando, mas eu quero falar ainda de um personagem na Bíblia, pouco conhecido, mas importante. A Bíblia escreveram uma carta para ele, um rapaz chamado Tito, servo de Paulo. E lá em 1 Tessalonicenses, lá em 2 Coríntios 7,13 diz assim, Paulo dizendo: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós. Gente, Tito era aquele cara alegre. Tito era aquela pessoa que ele chegava no velório e ele conseguia arrancar risadas e alegria dentro de um velório. Você conhece, será que você conhece alguém assim? Alguém que... Conhece, Roberta? Você conhece alguém assim, Roberta? Alguém que aonde está contagia o ambiente. Alguém que a presença dele é realmente um presente de Deus para as pessoas que estão em volta. E o interessante, meus irmãos, é que Tito tinha umas características. Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente, porque é bênção para você nessa noite. Primeira característica de Tito. Tito, ele não fugia
das oportunidades. A oportunidade chegava, ele estava ligado, ele não perdia as oportunidades. E eu quero te dizer que esta semana pode ter novidade na sua vida. E você tem que estar com seus olhos espirituais abertos. Você tem que estar com a sua mente aberta, com o teu coração sensível, para observar que às vezes Deus está colocando a promessa na tua frente. Mas você precisa agir, você precisa se posicionar, amém? A segunda característica de Tito: ele era um rapaz que tinha iniciativa própria. Ele não ficava postergando, ele via alguma coisa para fazer e ele mesmo se levantava e fazia. Ele não agia por reação, ele tomava a iniciativa e ia atrás. Será que é uma falta de um emprego? Será que é uma oportunidade de trabalho? Será que Deus está falando com alguém aqui? Aleluia. Será que você está esperando o emprego chegar, meu irmão? Será que você está esperando o seu telefone tocar com um milagre dos céus? Um ting-tong lá dos céus, falar: olha, seu emprego chegou? Ou será que você ainda não alcançou porque está precisando você levantar de manhã, dobrar o teu joelho, pedir que Deus abençoe seu dia, limpar o seu sapato, a sola do teu sapato, sair e buscar o teu emprego? Não espere as coisas chegarem, vá atrás, sejamos mais ativos do que reativos. E a terceira coisa, Tito não tinha preguiça. Ah, meu irmão, a preguiça dentro de uma casa, quer seja para o homem, quer seja para a mulher, quer seja para os filhos, a preguiça, Deus não se alinha com o preguiçoso. Não tem como, nós não podemos ser hipócritas, e eu já estou quase encerrando. Nós não podemos ser hipócritas ao ponto de achar que o melhor de Deus nós vamos colher e a gente ficar na passividade e na preguiça. Os irmãos do louvor, pode voltar para cá. Eu quero encerrar aqui dizendo só mais uma coisa, só lembrando uma coisa para vocês. Na parábola das 10 virgens, havia o óleo para as 10. As 10 tinham óleo. A questão não era a falta de óleo. A questão era como administrar o óleo que tinha. Você tem óleo, mas diz a palavra de Deus que o noivo avisou que voltaria, e que 5 foram prudentes e trataram de conservar o óleo que tinham. Outras 5 foram nécias, foram imprudentes e andaram com óleo na reserva. Reserva. O noivo se aproximando, elas vendo que não iam poder entrar no banquete, não iam poder entrar na presença do noivo, elas correm, se apressam para as 5 prudentes e pedem um pouco de azeite, pedem um pouco de óleo. E aquelas 5 prudentes, com bastante juízo, falaram assim: não posso te dar azeite, não posso te dar o meu óleo, porque se eu te der o meu óleo, além de não resolver o seu problema, eu vou ficar sem o óleo e vou ficar fora da presença do rei. Famílias, isso é de Deus para nós essa noite. Não andemos com o nosso óleo na reserva. Sejamos prudentes, porque o noivo está à porta e a qualquer momento ele baterá. Pai, não deixe seus filhos na reserva. Mantenha sua casa abastecida com azeite, com a presença do Espírito Santo. Porque andar com azeite, com óleo na reserva, significa que a qualquer momento aquele óleo pode acabar.
e o noivo pode voltar. E nós não poderíamos mais estar na presença do noivo de Cristo. Sobre nós, homens, repousa a responsabilidade de não deixarmos o óleo acabar dentro de nossas casas. E eu não estou falando na dimensão do corpo, eu não estou falando na dimensão da alma, eu estou falando aqui na dimensão do espírito. Que a presença de Deus, ela se faz necessária em nossas casas. Você quer que a sua família saia daqui recebendo com a convicção que há o melhor de Deus para a sua casa, meu irmão? Busque o óleo na sua casa, busque a unção do Espírito Santo na sua casa. Nós vamos cantar mais uma canção, e eu queria fazer um ato, pastor Eduardo, simbólico, mais profético, se o senhor me permitir, a pastora Jordana me permitir. Você não vai sair daqui sem ser abençoado e sem ser ungido. Você não vai sair daqui sem a proteção simbólica da unção sobre a sua casa, amém? E nós estamos aqui diante da palavra de Deus para selar esse compromisso e essa garantia de promessa sobre a sua casa. Mas você precisa se apropriar. E nós vamos ungir a tua casa para você sair daqui nessa noite abençoado, com a convicção que esta semana coisas voltarão a surgir no seio da sua casa. Você vai sair daqui com a convicção, meu irmão, de que você está alinhado com a missão, com o caminho da promessa que Deus quer que você chegue. Essa noite aqui é noite de realinhamento para alguns aqui, para algumas casas, para alguns lares. E eu gostaria de contar com a ajuda dos casais que estão aqui transbordando no óleo da unção, para a gente poder fazer isso de uma forma mais rápida e de uma forma mais coletiva aqui. Então, enquanto nós cantamos mais uma canção, eu vou pedir os pastores da igreja, os pastores inicialmente, que me ajudem aqui, venham aqui à frente. E nós, pastores, nós vamos ungir vocês, casais, que estiveram no evento. Vocês serão ungidos e vocês serão o canal de transmissão da unção para as pessoas, para o restante da igreja, amém? Então, nós iremos então fazer esse ato profético, enquanto a gente canta uma música, mais uma canção de adoração. Os pastores, os casais, por favor, podem vir aqui. E você pode ficar assentado aí onde você está. E, aliás, você vai ficar de pé. E aí os casais irão até você, vão abençoar você. E aí você se assente para a gente poder identificar aí quem já foi ungido, quem já foi abençoado, para a gente poder dar seguimento, amém? Então vamos cantar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Cada casal se dirija até uma família e abençoe essa família, amém? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Santo. Se alguém não for ungido, levante a mão assim. Ali atrás, por favor, me ajude ali. Alguém nos ajude aí. Pastor Natal, levante a mão quem não foi ungido ainda. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Faz assim, ó. Coloca a sua mão assim, deixa eu abençoar você. Essa semana será extraordinária, diga glória a Deus. Essa semana vai ser leve, diga glória a Deus. Essa semana você vai chutar para fora o vento de João 3,8, vai colocar para dentro bem forte, diga glória a Deus. Essa semana portas serão abertas pelo poder de Deus, diga glória a Deus. Essa semana Deus vai visitar as suas finanças, diga glória a Deus. Essa semana o sobrenatural vai achar o seu endereço, diga glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa de viver coisas que eu nunca vivi nesses próximos dias. Você está comigo aqui, diga glória a Deus. Quantos acreditam em sinais e maravilhas aqui? Bem forte, diga glória a Deus. Eu sinto o Espírito se mover sobre este lugar. Espírito Santo, obrigado. Estenda as mãos sobre a Carol, quero abençoar a Carol. A pastora Jordana está abençoando. Eu tive a oportunidade de conhecer essa moça aqui. Cadê o marido dela? Está aqui? O Caio está aqui. Você está comigo aqui? Vamos abençoar a vida desse casal. Carol, eu creio num tempo novo sobre o seu ministério. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da Carol. Eu quero declarar sobre a vida e sobre o ministério desta mulher um tempo novo. Espírito Santo, visita agora as suas emoções. A Bíblia diz que no início de todas as coisas Deus estava lá. A Bíblia diz que tudo estava sem forma e vazio, e havia trevas na face do abismo, mas o Espírito pairava. O mesmo Espírito paira sobre este lugar. Eu declaro em nome de Jesus, Carol, tudo que está sem forma e vazio na tua vida agora, receba forma da parte do Senhor. Tudo que está vazio seja cheio, e que um novo tempo venha sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus o novo, o novo, 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 o novo, 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 novo de Deus. Espírito Santo, tu conheces o coração dela, tu conheces o seu coração, e eu lhe faço um pedido. Que o Senhor coloque agora no lugar tudo que está fora do lugar. Tudo que está fora do lugar agora, eu libero uma palavra. Seja colocado no lugar original. Eu profetizo em nome de Jesus um reposicionamento. Espírito Santo, surpreenda a tua filha e a sua casa. Que o Caio, a Carol e o seu filho sejam visitados pela glória de Deus. Que haja paz, prosperidade como nunca antes, alegria, realização. Que os sonhos de Deus se manifestem. Eu ligo agora esta oração na terra e nos céus.
Você acredita nessa palavra? Quem me conhece sabe, eu não faço isso se Deus não mandar, amém? Eu creio que o Espírito de Deus, a Carol veio nos abençoar, e ela vai sair daqui abençoada. Diga amém, amém. Coloca a tua mão assim, essa semana vai ser incrível, diga amém. Espírito Santo, nós declaramos que essa semana vai ser uma semana extraordinária. Espírito Santo, aquilo que nós podemos resolver, nós vamos resolver, mas aquilo que nós não podemos, agora tire das nossas mãos e coloque na tua. Nós declaramos agora em nome de Jesus: esconda-nos debaixo das suas asas, que o teu sangue esteja sobre os umbrais das nossas portas, e que o Senhor possa fazer aquilo que não poderíamos fazer em um ano, em uma semana. Nós profetizamos que o extraordinário, o exagero, aquilo que não pode ser explicado, se manifestará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta a mão direita e declara: eu recebo esta palavra da parte de Deus. Bem forte, declare: esta semana eu vou viver aquilo que não pode ser explicado, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Pastor Marcos Grazi, direto de Brasília, nossa gratidão. Que Deus te abençoe. Carol, Caio, muito obrigado. Deus abençoe vocês, toda a equipe. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja hoje tudo que leva o teu nome. Que tudo que leva o teu nome seja tocado pelas mãos de Deus, e que você possa viver uma semana incrível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode concorda, aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Vai em paz.